Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos resolver algumas questões sobre progressão geométrica, a famosa PG. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de acesso à aula sobre progressão geométrica, para você também relembrar alguns conceitos aí. Vamos lá dar uma olhada no meu primeiro exemplo. Em uma progressão geométrica crescente, o primeiro termo, o A1, é igual a 3 e o A5 é igual a 48. Determine o sexto termo e a soma dos 6 termos. Bom, o que vai acontecer? Para eu encontrar o sexto termo, eu vou precisar, no mínimo, ter a razão. Mas para isso eu vou utilizar as informações dadas no enunciado. Tá? Como que eu faço para chegar no A5 partindo do A1? Professor, mas por que você pegou o A5 e o A1? Porque foram as informações que o enunciado te deu. Então pense da seguinte maneira: para sair do A1 e chegar no A5, você vai sair multiplicando. Você vai multiplicar quantas vezes? A diferença de posições, 5 menos 1, 4. Substituindo os valores, teremos 48 igual a 3 vezes a razão elevada na quarta. Este 3 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, 48 divididos por 3, isto vai ser igual a 16. Isto é a razão elevada à quarta. Bom, este expoentezinho 4, ele vai passar para o outro membro como raiz quarta. Então, eu vou dizer que a minha razão é a raiz quarta de 16. Então, o que vai acontecer? Significa que a minha razão vai ser igual a raiz quarta de 16. Pode ser 2 positivo ou pode ser o 2 negativo. Ah, professor, eu vou ter duas respostas? Neste caso especificamente, não, porque ele já disse o tipo da progressão. Ele falou que é uma progressão crescente, tá? O que vai me descartar a possibilidade da resposta negativa, porque se a razão for negativa, eu tenho uma progressão oscilante. Então, por uma condição do exercício, eu vou utilizar a razão igual a 2 positivo. Agora, para finalizar, eu vou calcular o A6. Bom, para chegar no A6, você que vai escolher da onde você vai partir. Eu, por uma questão de escolha minha, vou partir do A5. Se eu for sair do A5, eu vou sair multiplicando a razão. Quantas vezes? A diferença de posições, 6 menos 5, 1. Substituindo os valores, eu vou ter A6 vai ser 48 vezes a razão, que é 2 elevado a 1. Então, o A6 será igual a 48 vezes 2, 2 elevado a 1 vale 2. E 48 vezes 2, isto é igual a 96. Bacana, legal, tá aí resolvido o item A. Agora, olha só o item B. Ele quer a soma dos 6 termos. Como que eu vou fazer para resolver essa questão? Vamos aplicar a soma finita. Professor, como que você sabe que é finita? Porque se ele está dizendo que são 6 termos, então significa que tem fim. Você vai do primeiro ao sexto termo somando. Então vamos lá. A formulazinha é a seguinte: o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 sobre razão menos 1. Agora a gente vai fazer simplesmente um processo de substituição. Então a soma dos 6 termos será igual ao primeiro, que vale 3, vezes a razão, que a gente já calculou que vale 2, elevado a n, que no caso é 6, menos 1, sobre a razão menos 1. Então, daqui nós teremos que a soma dos 6 termos será igual a 3 vezes 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta é 64. Menos 1 sobre 2 menos 1, que vale 2. Continuando aqui do ladinho, vou ter que a soma destes 6 termos será igual a 3 vezes 64 menos 1, 63. Tudo isto divididos por 2. Desculpa, tudo isto dividido por 1, Até, deixa eu retificar aqui, É por 1, 2 menos 1 dá 1. Então, a soma dos 6 termos será igual a 3 vezes 63, isto é igual a 189, divididos por 1, 189.
Legal? Então está aí, tá? O item B também resolvido. Agora vamos dar uma olhadinha neste segundo exemplo. A sequência x mais 1, 3x, 6x é uma progressão geométrica. Determine o valor de x. Bom, como que eu vou fazer para resolver esse tipo de questão quando ele me nomeia os termos através de uma incógnita? Né? Vou usar uma relaçãozinha que a gente viu na aula de progressão geométrica, que diz que o segundo termo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Agora vou simplesmente substituir. Este termo é o primeiro, é o A1. Este termo é o segundo, é o A2. Este termo é o terceiro, é o A3. Vamos simplesmente substituir e realizar uma multiplicação cruzada. Vamos lá. Então vou ter 3x sobre x mais 1 é igual a 6x sobre 3x. Certo? Vamos fazer a multiplicação cruzada. Olha só. 3x vezes 3x, 9x². Igual a 6x vezes x, 6x². Mais 6x vezes 1, 6x. Passando todos os termos por primeiro membro, eu vou ter o seguinte. 9x² menos 6x² será 3x². Este 6x vai vir subtraindo. Menos 6x igual a 0. E dessa maneira, chegamos numa equação do segundo grau. Né? Você pode resolver pelos processos que você achar melhor. E no final da história, você vai encontrar dois valores para x. Um x igual a 1, um x1 igual a 0 e um x2 que vai ser igual a 2. E agora, professor, qual desses dois valores eu vou utilizar? Bom, vamos testar o primeiro. Se você voltar no x e colocar 0, né, olha só o que acaba acontecendo com a tua sequência. 0 mais 1, 1. 3 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Né? E aqui a gente tem uma observação muito importante. Se você for analisar essa sequência, olha só, o que você está fazendo, né, por quanto que eu estou multiplicando 1 para chegar em 0? Né? Eu estou multiplicando ele por 0. Eu estou multiplicando ele por 0. Ah, professor, então isso aqui é uma progressão geométrica de razão igual a 0? Não. Numa progressão geométrica, a razão ou ela é negativa ou ela é positiva. Ela nunca será igual a 0. Então significa que para x igual a 0, nós não temos uma progressão geométrica. Significa que este valor não serve. Ele não serve como resolução. Agora vamos testar o 2. Se você testar o 2, olha só. O que você vai ter? 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Agora sim, eu tenho uma progressão geométrica onde a minha razão até é igual a 2. Então significa que o meu valor de x só pode ser igual a 2. Bacana? Tá aí. E uma última questão bem interessante, às vezes os alunos perguntam sobre, professor, como assim uma soma infinita? Né? Como que eu vou somar se é infinito? Um exemplo bem prático disso é um trabalho com dízima periódica. Olha só que interessante. Transforme em fração a dízima periódica, 1,22222. Olha só o que eu tenho aqui, eu vou desmembrar esta dízima periódica. Isso daqui é a mesma coisa que 1 mais 0,222 e assim infinitamente. Agora olha só o que eu vou fazer. Isto será igual a 1 mais... O que é esse 0,2222? Eu posso representar como 0,2 mais 0,02 mais 0,002 mais e assim infinitamente. E o que eu tenho aqui? Uma soma de infinitos termos. Isto é uma progressão geométrica infinita. Né? Então, no final da história, eu vou ter 1 mais a soma desses infinitos termos. Como que eu calculo a soma dos infinitos termos? Eu vou pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos a razão. Bom, daqui eu vou tirar. O
que será igual a 1 mais o meu primeiro termo está sendo igual a quanto? 0,2 sobre 1 menos a razão. Né? Para você sair do 0,2 e chegar no 0,02, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por 0,1. Então é menos 0,1. Desta maneira a gente vai ter 1 mais 0,2 sobre 1 menos 0,1 é 0,9. Né? Fazendo a fração equivalente, vamos ter 1 mais 2 sobre 9. Agora, se você quiser, você pode fazer um mínimo múltiplo comum entre 1 e 9, que é 9. 9 divididos por 1, 9, vezes 1, 9. Mais 9 divididos por 9, 1, vezes 2, 2. E no final da história, você vai ter 9 mais 2. 9 mais 2, isto é igual a quanto? 11. 11 sobre 9. Então, significa que a fração que dá origem à dízima periódica 1,22222 é a fração 11 nonos. Beleza? Legal. A princípio, sobre progressões geométricas, seria isto. Valeu!